Estamos de volta com Tribuna Livre. Hoje é segunda-feira. Tá chegando, gente, finalzinho de julho, né, Adriana? Finalzinho de julho. Para mim, você ia falar final da semana. Eu falei assim, não, só tá começando. Só tá começando, finalzinho de julho É mesmo. isso, finalzinho de julho, né? Agosto já tá batendo a nossa porta. A gente tem mais um mês de inverno aí. Mas, enfim, né? Isso. Concluindo mais um mês com sucesso, né, gente? Graças a Deus. A gente vai falar agora sobre um assunto muito importante, porque não teve quem não se rendesse, né? A força transmitida pela cantora Preta Gil durante o seu tratamento contra o câncer de intestino. Ela tentou de tudo, mas infelizmente nos deixou na última semana. O câncer coloretal é o terceiro tipo mais comum no Brasil. São estimados quase 46 mil novos casos por ano. Cultivar um estilo de vida saudável com alimentação equilibrada e atividade física é fundamental para ajudar na prevenção. Além disso, a detecção precoce depende de exames preventivos que muitas vezes são deixados de lado pelo paciente. Quanto mais rapidamente detectado, maior chance de cura. O câncer de intestino é o nosso tema de hoje. E você participa com a gente e a gente te pergunta, você já fez algum tipo de exame para prevenir o câncer de intestino? Responda para a gente. Responda mandando a sua mensagem, né, para o nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Repetindo, 99412-2179. Você já fez algum exame para prevenir o câncer de intestino? Aqui com a gente está a presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia, Thaisa Barbosa da Silva. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, agradeço o convite. Thaisa, vice-presidente da Sociedade, né, Mineira de Coloproctologia, aqui para esclarecer, né, algumas dúvidas. Se você, inclusive, tiver dúvidas relacionadas ao câncer de intestino, né, pode mandar também a sua mensagem por meio do nosso WhatsApp, 99412-2179. Queria que a senhora falasse, já decorei. Doutora Thaisa, obrigada, tá? Pela participação. A gente estava conversando, inclusive, nos bastidores aqui, a doutora estava contando para a gente, né, sobre a Preta Gil. Como que ela foi fundamental também para criar essa cultura de conscientização sobre o câncer de intestino, exames preventivos, porque isso refletiu no consultório, né, doutora Thaisa? Exatamente. O que a gente tem visto cada vez mais no câncer de intestino é um aumento entre pacientes mais jovens. Isso tem chamado a atenção da comunidade científica. E a Preta Gil foi um exemplo disso, uma paciente que teve um diagnóstico aos 48 anos, a doença já veio bem avançada e a gente tem visto isso com alguma frequência. No caso especificamente dela, ela prestou um grande serviço para a sociedade, porque ela se expôs, ela colocou que todas as suas angústias, o diagnóstico, como foi feito, o atraso, como foi o tratamento, ela colocou a questão da colostomia, se tivesse viva, ela teria uma colostomia definitiva, e ela colocou isso com muita tranquilidade e mobilizou a comunidade. A gente tem visto hoje muitas pessoas procurando o nosso consultório de uma forma mais incisiva, pacientes que às vezes protelaram anos a colonoscopia e agora estão querendo, acredito que ela ajudou muito nesse sentido aí. Doutor, e o que é exatamente o câncer coloretal? Então, o câncer coloretal, como outros cânceres, é na verdade um crescimento desordenado de células que deveriam ter uma renovação celular dentro de um padrão de cada órgão. Então, por vários motivos, e o fator genético ele é um deles, mas ele não é o único e não é o mais comum. Motivos ambientais, de hábitos de vida, cada câncer tem o seu grupo, né, de fatores. Em algum momento da vida, essas células começam a ter um crescimento desordenado, um crescimento maior, uma replicação maior do que a célula normal, e esse crescimento desordenado ele leva ao aparecimento dessas lesões, desses tumores, e aí o paciente vai tendo outras evoluções, como metástase à distância, e acaba muitas vezes levando ao óbito. Quais são os sintomas do câncer de intestino? É possível identificar sintomas que possam, né, fazer com que o paciente procure um especialista? Sim, na verdade não há nenhum sintoma específico de câncer coloretal, são sintomas muito parecidos com de outras doenças benignas. Um exemplo deles é o sangue nas fezes, o paciente vai evacuar e observa que tem sangue no vaso ou na hora de limpar ali no papel. E isso é comum, doenças como doença hemorroidária, fissura, que são doenças até mais comuns. E isso faz com que muitas vezes o paciente protele a busca pelo médico, entendendo que trata-se de uma doença benigna. Existem vários outros sinais e sintomas. O paciente que tinha um intestino normal passa a ter uma alteração de evacuação, passa a ter diarreia ou constipação, que foi o caso da Preta Gil. Ela, num depoimento, ela falou que passou a evacuar a cada 10, 12 dias.
Então, uma alteração de evacuação, as fezes mudam, ficam mais afiladas, a presença de sangue, como eu citei, muco nas fezes, um emagrecimento sem motivo nenhum, sem estar usando medicamento, uma alteração de apetite, o paciente pode ter náusea, vômito, distensão abdominal, quer dizer, nenhum desses sinais e sintomas são específicos, patognomônicos do câncer coloretal, mas servem de alerta para o paciente procurar ajuda. Agora, o mais importante é que, durante muitos anos, o câncer coloretal é silencioso. Então, a gente não deve esperar ter sinais e sintomas para a gente fazer a prevenção, né? Isso aqui é o foco, e eu acho que não só a Preta Gil, como outros jovens famosos que recentemente tiveram câncer, né? Eles levaram muito isso, né? Assim, em voga, né? Está muito evidente que agora a prevenção ela tornou-se mais importante do que a gente valorizar os sinais e sintomas, né? Com certeza. Nós vamos fazer um intervalo, foi só um esquenta, gente, para o programa de hoje. Você vai participando com a gente, 99412-2179, tá? A gente quer saber, você já fez algum exame preventivo para o câncer de intestino? Ou também, se você tem alguma dúvida para nosso especialista aqui, 99412-2179, pode ficar à vontade e enviar sua mensagem, tá bom? Nós estamos aqui com a doutora Thaisa Barbosa, ela é coloproctologista e vai ficar com a gente hoje aqui no Tribuna Livre. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre câncer de intestino. E a gente quer saber, você já fez algum exame preventivo para o câncer de intestino? Participe conosco, se tem alguma dúvida também relacionada a esse assunto, o nosso telefone é o 99412-2179. Aqui no estúdio, a gente está com a coloproctologista, a doutora Thaisa Barbosa, coloproctologista, ela que é vice-presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Então, você pode já mandar a sua participação. A gente está falando de alguns exames, doutora Thaisa. Quais são os principais? A senhora falou sobre colonoscopia, né? Mas tem o sangue oculto nas fezes. Como que as pessoas podem, a partir de que idade a gente pode pensar nesses exames? Isso, nós temos basicamente 2 exames que são os mais importantes para a gente fazer a prevenção. Um deles, que é o mais efetivo, é a colonoscopia. E a recomendação hoje mundial é que a gente comece a fazer o exame aos 45 anos de idade, era 50 antes. Ou antes, né, aos 40 anos, caso haja algum caso de câncer coloretal ou pólipo em membro, algum parente de primeiro grau. E aí o exame de eleição é a colonoscopia, mas nós temos um exame não invasivo, que é o sangue oculto nas fezes. É um exame de fezes simples, com kit próprio, e esse exame ele visa buscar a detecção de qualquer hemoglobina, que é a parte vermelhinha do sangue, e uma vez dando positivo, o paciente é encaminhado para a colonoscopia. Então, seria um rastreamento para se fazer ou não a colonoscopia. Existem outros exames, às vezes o paciente consulta querendo saber de outros, porque a colonoscopia é um exame invasivo, ela tem algum risco, embora muito baixo, tem uma sedação, existe um risco de perfuração intestinal que é extremamente baixo, mas ele não é zero, e muitas vezes o paciente procura com uma ansiedade de tentar realizar algum outro método, e aí a gente oferece o sangue oculto nas fezes. Já existe um outro exame de fezes chamado DNA fecal e um de sangue promissor, que é a biópsia líquida. Então, o mundo vem andando, procurando novos métodos não invasivos para a gente fazer essa detecção. Mas a colonoscopia, ela segue ainda como o principal exame no nosso meio. Doutora, no bloco anterior foi falado alguns sintomas, vamos dizer assim, e foi citado, pode ter aí uma semelhança com quem tem, por exemplo, problemas com fissura, de hemorroidas e constipação intestinal. Eu já ouvi falar, não sei se é mito ou verdade, que na questão de fissura as mulheres têm uma probabilidade de ter mais do que os homens. No caso do câncer coloretal, ele se manifesta mais em homens ou mulheres ou não tem nada disso? Especificamente no câncer coloretal, a porcentagem é muito semelhante entre homens e mulheres. E não tem diferença. O que a gente está vendo realmente é uma mudança de início de apresentação. Então, os pacientes tinham câncer coloretal acima de 70 anos. Hoje a gente tem um grupo de pacientes de 30 a 50 anos com um aumento exponencial desse número no mundo. Mais jovens, né? Mais jovens, é o câncer que mais vem crescendo em jovens e a gente não entende ainda o motivo, possivelmente relacionado a hábitos de vida, né, fatores ambientais.
Mas é isso, assim, o que a gente vê mesmo é mudança em relação à idade, não ao gênero. É muito semelhante entre os dois. A alimentação, ela influencia muito? O que a gente pode fazer, colocar no prato para tentar evitar? E é uma boa pergunta sua. Hoje a alimentação, ela tornou-se o principal fator para aumentar o risco de câncer coloretal em diversos estudos no mundo, estudos americanos, europeus e até no Brasil. A gente está vendo que um dos motivos da apresentação em jovens pode estar relacionado à mudança de alimentação ao longo da vida. Os pacientes de entre 30 e 50 anos, eles vêm tendo uma grande exposição a alimentos ultraprocessados, é muito mais fácil o consumo hoje em dia. Então, existem alimentos que a gente considera vilões, né? E os alimentos ultraprocessados, como defumados, bacon, eles realmente são considerados pela OMS hoje como nível 1, ou seja, são fatores que realmente aumentam o risco de câncer coloretal. Então, a ideia é que eles realmente sejam retirados da nossa alimentação. Em relação à carne vermelha, não é mito. A carne vermelha também ela tem um nível de evidência em relação ao aumento do risco de câncer de intestino. E existe um consumo máximo recomendado pela OMS, que é de 500 gramas por semana, idealmente até menos. Então, a gente buscar mais consumir carne branca, né, peixe, frango e ovos, e reduzir o consumo de carne vermelha. Outros alimentos, né, ou líquidos, né, o álcool é um grande fator. A gente está associando o álcool também com aumento a gente fala que ele altera a oxidação celular em direção ao câncer, então o álcool é um grande fator. E tem o contrário, aqueles alimentos que realmente reduzem o risco de câncer coloretal, porque eles vão reduzir a formação de pólipos, que são doenças benignas que vão causar o câncer. E a fibra, o consumo de fibra alimentar é o principal fator. E a gente tem fibra nos alimentos, verduras, legumes, né? E frutas são os alimentos que a gente tem que aumentar o consumo pensando em diminuir esse risco. E fazer atividade física também. Fundamental. Né? O sedentarismo é um grande fator hoje. A atividade física não é mais opção. A gente entende que realmente o sedentarismo é um fator importante no aumento de câncer de intestino e de outros cânceres também. Então, ou seja, reduzir a porcentagem de câncer coloretal no mundo vai passar por mudança de hábitos ambientais, de hábitos de vida, né? Buscando uma vida saudável, atividade física, reduzir o álcool, zerar o álcool, o tabagismo tem que ser abolido. E esses alimentos, consumo de alimentos ricos em fibras também são um grande fator. Além da Preta Gil, gente, outros famosos também enfrentaram o câncer coloretal. A gente tem alguns exemplos e a gente vai mostrar para você na tela, você que está acompanhando a gente pela TV Horizonte e pelo YouTube, vai poder acompanhar, por exemplo, a cantora e amiga da Preta Gil, a Simoni, né, que foi diagnosticada em 2022. Em janeiro de 2023, ela anunciou que o câncer entrou em remissão, mas ela continua fazendo o tratamento de imunoterapia, então está aí na tela a Simoni junto com a Preta Gil. A Simoni também, né, com o corte de cabelo mudado por conta da doença, né, ela teve que fazer essa mudança. E também o ex-jogador, né, o Pelé, o rei do futebol, lutou contra também a doença, mas infelizmente ele faleceu em 2022, aos 82 anos, por conta de complicações do câncer de cólon, onde a detecção precoce também é crucial para o tratamento também e para a cura, né, da doença. Pois é, gente. E em fevereiro, no mês do qual é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, a cantora Preta Gil aproveitou o alcance das redes sociais para falar sobre a importância do diagnóstico precoce e ter atenção aos sintomas do câncer de intestino. A postagem foi feita durante o tratamento dela. Vamos acompanhar. Acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta no combate ao câncer é o estigma. Até hoje, o estigma faz com que muita gente não se cuide, não busque ajuda, tenha preconceito com a doença, e isso faz com que cada vez mais pessoas morram em decorrência e percam essa luta contra o câncer por mil questões, mas a maior delas por um diagnóstico tardio. A gente vai banalizando tanta coisa. Eu mesma fiz isso, eu mesma no começo, assim, quando eu comecei a ter os primeiros sintomas, eu fui colocando em outros lugares. Ah, não, é cansaço. Ah, não,
estresse, ah, não, é isso, ah, não, é aquilo. Não, muitas vezes já é a doença se manifestando e a gente perde a oportunidade de começar um tratamento precoce. De que forma a gente pode evitar o câncer, né? E acho que todo mundo sabe que estilo de vida é o que mais conta. Então, o ideal é que a gente faça justamente tudo isso, que a gente se alimente bem, que a gente faça exercício físico. O exercício físico é fundamental, que a gente alimente bons hábitos, isso é fundamental. Pois é, né, doutora? Como a Preta Gil disse, ela achou que era outra coisa, que era cansaço, foi colocando a culpa dos sintomas em outras atividades e é muito importante. Qual que é um sintoma aí que as pessoas costumam sentir, mas que acha que não é esse tipo de câncer e põe a culpa na rotina, no cansaço, no estresse? E aí eu complemento, esse hábito de colocar a culpa sempre em outra coisa, ou justificativa em outras questões, diz respeito também ao estigma que ela falou agora há pouco? Assim, muito importante o depoimento dela, né, assim, com detalhes. Sim, esse estigma ele é real, a gente vê muito isso, protela muito a busca pela consulta e seguramente a presença de sangue nas fezes talvez seja o fator mais importante e como ele é muito comum, mulheres têm doença hemorroidária com frequência, mulheres têm fissura, como foi colocado aqui, todas essas doenças benignas, elas causam em algum momento sangramento. Se esse sangramento vem associado a intestino mais preso, a paciente sempre pensa que as fezes mais endurecidas machucaram ânus e com isso teve sangramento. Isso protela a busca por ajuda, né? O exame hoje no consultório é um exame simples de ser feito, um exame de 2 minutos, ele avalia se realmente esse sangramento ele é importante ou não. Eu acho que o estigma, ele protela muito, e não só o estigma, um paciente jovem nunca pensa que vai ter um tipo de doença desse, a gente realmente sempre pensa que é algo mais simples, né? O correr do dia a dia, a vida sempre atribulada, você não vai imaginar que você pode estar vivendo uma doença grave dessa. Então, eu acho que somaram 2 fatores aí, né? E o estigma realmente, ele é bem comum no nosso meio. Ótimo, gente. A doutora vai continuar aqui no estúdio com a gente, tá? Vai participando. No próximo bloco, nós vamos ler as suas participações, mas ainda dá tempo se você ainda não mandou a sua mensagem para a gente. 99412-2179. Hoje nós estamos falando sobre câncer de intestino, tá bom? Tribuna Livre volta já, não saia daí. Nós estamos de volta com Tribuna Livre, hoje falando sobre câncer de intestino. E aqui conosco a vice-presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia, Thaísa Barbosa da Silva, ela que é coloproctologista também. A gente estava falando agora há pouco, eu queria aproveitar esse gancho, Thaísa, a gente estava falando sobre o câncer de pele, câncer de mama, que normalmente fica no nosso radar. E aí a Thaísa estava me falando, porque a gente tem um médico de prevenção que nos acompanha, um ginecologista, né, um dermatologista. E poucas vezes a gente vê a pessoa com um acompanhamento preventivo de coloproctologia. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, como que vocês estão trabalhando também essa interdisciplinaridade, né, com os outros colegas, para que isso passe a ser rotina, gente. Exatamente, não é uma especialidade que o paciente procura de rotina como o ginecologista e urologista no caso do homem, né? Geralmente o paciente procura quando tem alguma queixa relacionada. O que a gente vem fazendo é a educação desses médicos que estão ali na linha de frente com o paciente, que tem, né, o ginecologista. A gente faz campanha também todo ano, nós já temos, do ponto de vista nacional, o Dia de Prevenção do Câncer Coloretal, o Dia de Combate, que é o dia 27 de março, que foi aprovado no Senado. Então, sempre 27 de março a gente envolve, mobiliza a população, a gente faz campanhas de colonoscopia, como o Tirão na Santa Casa e alguns outros locais. Então, assim, a sociedade ela vem buscando essa interação, esse entendimento da importância da gente prevenir o câncer coloretal, acho que vem melhorando bastante, mas passa por educação mesmo da sociedade.
Artistas como a Preta Gil e alguns outros, eles realmente têm feito um grande trabalho de divulgação, porque chama atenção pessoas jovens, pessoas com uma carreira importante, de repente tem que parar a sua vida ou levar ao óbito, né, como o caso da Preta Gil, e isso chama a atenção da população. Então, todas essas medidas, eu acredito que com o tempo, vão colocar ali a colonoscopia dentro da nossa prevenção do dia a dia. O próprio paciente vai lembrar de procurar o proctologista, né? Certo, doutora. Bom, você participou com a gente, agora nós vamos colocar na tela a sua mensagem, a sua pergunta. Começamos com a Márcia Moraes. Bom dia, Márcia. Ela diz que fez o exame a pedido de uma médica que conhece e que tem o costume de pedir o exame de colonoscopia, mas ao passar pela avaliação do anestesista, o mesmo criticou a colega, dizendo que não seria necessário para ela fazer o exame, mas queria liberar. Fez o exame com retirada de 3 pólipos. Foi correto, doutora? Isso aí, nós acabamos de falar isso aqui, né? Assim, passa também por educar os outros colegas que não são especialistas, né, em relação à importância de fazer o exame. Quer dizer, a paciente não faria o exame e, na verdade, foram removidos 3 pólipos. O pólipo é uma lesão benigna e que leva, em grande parte das vezes, ao câncer. Quer dizer, todo câncer de intestino, na grande maioria das vezes, ele vem de um pólipo, que se for removido ali durante a colonoscopia, o paciente não vai ter o desenvolvimento da lesão. Torna a colonoscopia um exame preventivo, a gente chama de prevenção secundária. Um dos poucos cânceres onde a gente consegue realmente fazer uma prevenção e não só o diagnóstico precoce. Mostra aqui o exemplo claro da paciente, onde fazer a colonoscopia para ela foi importante. Então foi correto que a Foi correto, ainda removeram 3 pólipos, né? Para ela foi muito importante. Ótimo, perfeito. A Ângela Gonçalves está dando bom dia, Ângela. Ela disse que fez a colonoscopia há alguns meses e o resultado foi normal. Qual a frequência que esse exame deve ser feito, doutora? Excelente pergunta da Ângela. Normalmente a gente repete um exame, desde que ele venha normal, com preparo de cólon adequado, um exame completo com qualidade. Esse exame ele vale por 5 a 10 anos. No Brasil, a gente faz a cada 5 anos, né? A gente segue a Sociedade Europeia. Nos Estados Unidos, em muitos protocolos, fazem a cada 10 anos. Mas eu entendo que 5 anos é um tempo seguro para a gente repetir. É claro que a repetição do exame, ela ocorre no paciente sem sintomas. Então, nesses 5 anos, se o paciente passa a apresentar algum sinal de alarme, esse exame possivelmente vai ser adiantado. Então, no paciente sem queixa nenhuma, sem nenhuma alteração, ela pode repetir esse exame, a Ângela pode repetir em 5 anos. Doutora, temos mais? Nós temos a Ana Maria. Bom dia, Ana. Ela fala assim, eu tenho uma médica que cuida muito da minha saúde. E a partir dos 50 anos ela pede o exame de colonoscopia, entre outros. E fiquei muito impressionada quando ouvi o relato da Preta Gil sobre os sintomas que ela tinha e não deu importância. Obrigado pela sua participação, Ana. No caso aqui, doutora, a pessoa já tem, vamos supor, mais de 50 anos. O médico ainda não pediu. Ele não pede porque ela não identificou um possível sintomas ou o paciente, ele pode pedir para o médico para colocar lá o exame para ela fazer o pedido? Isso, hoje em dia a colonoscopia ou o sangue oculto nas fezes, que é um outro método de rastreamento mais simples, não invasivo, eles têm que entrar na nossa rotina, independentemente de ter queixa alguma. Então, pela idade, como a gente faz, o homem faz o PSA, como a mulher faz a mamografia, né, a partir de certa idade, a prevenção do câncer coloretal, ela independe de sintomas. Então, e não é mais 50 anos, como foi o caso da Ana, né, a partir de 45 anos, por conta de um estudo importante publicado há 2 anos atrás, nós entendemos que 45 anos é a idade inicial para homens e mulheres começarem a fazer o exame. Então, assim, importante, a médica da Ana é uma médica que ela falou que é cuidadosa, excelente, e aí não é mais 50, sim 45 anos, mesmo sem sintoma algum, tá? Chamou, perfeito. O Jeff pergunta assim, bom dia, câncer intestinal causa cólica intestinal? Obrigado pela sua pergunta, viu, Jeff? É importante a pergunta dele, né? Assim, a cólica é um sintoma comum a diversas alterações, né? No dia a dia, doenças benignas, até sem estar relacionada a uma doença específica, e ela pode ocorrer no câncer coloretal. Entretanto, o paciente que passa a apresentar cólicas com o diagnóstico de câncer, possivelmente já é uma doença mais avançada, é uma lesão maior que já reduz a luz ali onde o alimento passa e por isso o paciente passa a ter cólica. Então, assim, claro que a cólica sempre tem que ser valorizada e a gente tem que pensar em todas as doenças, inclusive no câncer coloretal. Mais uma vez, não é para cair naquela
estou sentindo uma coisa e pode ser outra. Nunca. É claro que cólica, às vezes a gente tem uma alimentação diferente no final de semana, ou né, vai num evento e você tem aquela cólica momentânea, aquilo termina ali, não tem nenhum outro sinal ou sintoma. Realmente você não precisa toda a cólica, mas o paciente que passa a ter cólica relacionada ao câncer de intestino, ele não vai ter um único evento de cólica, ele passa a ter um evento progressivo de piora da dor, com distensão abdominal, é algo que não vai passar e isso sim tem que ser chamado a atenção. Em criança acontece? Câncer de intestino em criança é extremamente raro, mas existem casos genéticos na literatura, são inclusive publicados, mas é extremamente raro. Assim como o câncer no intestino delgado, nós temos 2 intestinos, né? O delgado e o intestino grosso, que é o colo retal. O câncer de intestino delgado também é super raro. Então, assim, criança não é uma alteração comum. Eu queria falar também sobre tratamento, né? Eu acho que é importante a gente falar. A gente falou sobre sintomas, a gente falou sobre a detecção precoce, prevenção. Hoje o tratamento, como é que está? É uma pergunta também interessante, porque o tratamento ele vem mudando nos últimos 10 anos de uma forma assim avassaladora. Nós temos casos de câncer de reto onde a gente não opera mais, a gente faz somente a radioquimioterapia, o paciente quando a lesão some ali do reto você pode acompanhar. Claro que cada caso é um caso. Nós temos alguns casos recentes de imunoterapia, inclusive a Preta Gil parece que passou por imunoterapia. A Simone passando por isso também, né? A imunoterapia é uma realidade agora, mas nós temos um estudo publicado há 2 anos, acredito que na Alemanha, onde 12 pacientes com câncer de reto, a doença sumiu com a imunoterapia, mas não é todo câncer que é assim. Então, na grande maioria das vezes, ainda passa pela cirurgia. E hoje o tratamento, a gente chama de multidisciplinar, ele vai envolver o oncologista e o proctologista e a decisão vai ser conjunta, baseado em vários fatores do paciente. O nome câncer é um nome genérico, mas o próprio câncer coloretal, ele apresenta várias nuances diferentes. A gente vê a Simone que ficou curada, a gente vê a Preta Gil que a doença levou em pouquíssimos meses, então não é só ser agressivo, existem outras particularidades do tumor. E a gente estuda muito isso no paciente quando ele tem um diagnóstico, para a gente entender qual que vai ser o melhor tratamento ali para ele. Doutora, nós estamos encerrando o programa, gostaria de considerações finais e uma palavra para quem está em casa nos assistindo e nos ouvindo e que está adiando a ida ao médico e tendo alguns sintomas. O que eu quero deixar aqui de mensagem é que hoje o câncer coloretal, o câncer do intestino grosso, ele já é o 2º câncer mais comum em mulheres e homens e é o 3º que mais mata no mundo e vem crescendo de uma forma exponencial em adultos jovens, pacientes com 30, 50 anos. Nenhum outro câncer ele causou esse impacto em jovens como veio o câncer de intestino. Então, o câncer coloretal ele tem que entrar no nosso radar, na nossa rotina de prevenção, assim como o câncer de mama, por exemplo, ou de próstata, e entender que os riscos do exame invasivo eles suplantam, né? Eles são menores do que o benefício. E o paciente, à medida que a gente faz 45 anos, procurar um proctologista para fazer o preventivo. Pacientes que têm história familiar, eles não vão fazer aos 45 e sim aos 40 anos ou 10 anos antes da idade que o parente teve o câncer. Isso tudo o paciente vai avaliar numa consulta com o proctologista. Ótimo, perfeito. Então, Independente. E quanto mais jovem, gente, faz tem esse alerta, pedir o exame, faz o exame, porque é melhor dormir tranquilo, né, doutora? Exatamente. Não tem o que pague, né? É um câncer que a gente coloca que ele é um câncer prevenível. Realmente, quando a gente faz a mamografia, a gente está buscando a detecção precoce do câncer, eu não faço preventivo. Quando eu faço uma colonoscopia, eu estou buscando pólipos. E os pólipos sendo removidos, o paciente não vai ter o câncer. Então, a gente chama de prevenção secundária, torna o exame extremamente importante. Então, hoje você já aprendeu um pouquinho mais sobre isso. Fique atento e, claro, procure sempre o médico. Tribuna Livre vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer aqui a doutora Thaisa Barbosa, coloproctologista, que participou e certamente vai voltar outras vezes. Nós Obrigada, agradecemos. Nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar esse programa no YouTube da TV Horizonte, que é tvhorizonte.oficial. Pode também, gente, conferir, Adriana, agora no Spotify, tá bom? Isso. Entra lá no Spotify,
digita lá Rádio América, Tribuna Livre, que você vai ver todas as nossas entrevistas enquanto você estiver fazendo alguma coisa, atividade física, caminhando, você pode ouvir o Tribuna Livre. O pessoal tem gostado muito, tá, gente, acompanhar o Tribuna Livre pelo Spotify. Então, faço esse convite aí, porque pode ser uma possibilidade mesmo. Você fazendo alguma atividade aí na sua casa, já liga, né? O programa que você perdeu ou que você quer rever, e aí você vai ouvindo lá pela nossa playlist. Quem chega agora é o André Santos e a Janaína Regiane com Rede Notícia. E nós voltamos amanhã a partir de 11 horas da manhã, 11 em ponto. Até amanhã, gente!